boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui no Ceará de Deus. E vou tentar fazer uma reflexão, não é bem uma palestra, tá? Para tentar devolver um pouquinho tanto carinho que eu recebo aqui, toda vez que eu venho para Recife, quando eu venho para o semestre, né? Então eu espero que vocês, se for para dormir, desdobra para aumentar a consciência e entender melhor o que eu estou falando, tá bom? Bom, é o seguinte, por que eu falei que não é uma palestra, é uma reflexão? Porque assim, quando você vai dar uma aula, você pega alguma coisa que todo mundo já sabe e você vai ensinar aquilo para o outro, isso é uma aula. Quando você vai dar uma palestra, você tem conhecimento, excelência em algum assunto e você vai expor essa excelência para ver se as outras pessoas continuam aquilo, ou entendem aquilo, ou têm novas ideias sobre aquilo. E a reflexão é alguma coisa que você acha, mas não tem como você ter certeza. E aí você divide com as outras pessoas para elas verem o que elas acham também. Tá? Então é assim, não é aula, nem palestra. Tá? Até porque se eu soubesse qual é o sentido da vida, eu acho que eu não estava mais encarnando, né? Então, é para pensar, para a gente pensar. Tá? Então é o seguinte, eu queria que vocês pensassem aí, cada um consigo mesmo, o que é que faz você levantar de manhã da cama? O que te motiva a levantar todo dia para encarar a vida? O que faz você ir trabalhar? O que faz você estudar? O que faz você acordar de manhã e falar, mais um dia, vamos lá? Essa motivação, essa vontade de levantar todos os dias, é o sentido da tua vida. É isso que te dá sentido, é que te dá força para você fazer as coisas. Mas, eu não sei se vocês já perceberam que é assim. Primeiro, que esses motivos vão mudando durante a vida da gente. E segundo, que às vezes a gente perde. Quem já teve depressão sabe do que eu estou falando. É de você acordar de manhã e não ter vontade de fazer absolutamente nada. O deprimido, ele não é aquela pessoa que quer morrer. Esse é o suicida. O deprimido é aquele que não queria existir. Então por isso que o pessoal fala, não tem espírita deprimido. Tem sim. Tem sim. O espírita deprimido, ele tem um fator a mais de agravo, porque o deprimido que é materialista, ele se mata e acha que vai resolver o problema. O espírita, ele sabe que não vai resolver, vai piorar. Então ele fica numa situação difícil. Então o que a gente precisa é pelo menos entender o que é que nos motiva, o que é que onde a gente tem que buscar essa motivação para a gente não cair nessa armadilha que é a depressão, ou às vezes você nem fica deprimido, mas você perde a vontade de levantar de manhã, você perde a vontade de trabalhar, você perde a vontade de fazer tudo, e aí a tua vida vai ficando morna, vai ficando chata, e tudo vai perdendo a graça, né? Bom, para a gente pensar um pouquinho no sentido da vida, primeiro a gente tem duas coisas para falar. Primeiro, que é sentido. O sentido no dicionário está escrito assim, que é a direção ou orientação que a gente deve seguir, ou que a gente pode seguir. Então, dar um sentido para alguma coisa é dar um motivo para você ir e dar uma direção, né? Por que eu quero fazer aquela coisa e como é que eu vou fazer? Agora, que vida que nós estamos falando? Então, existem, na verdade, duas maneiras de eu encarar isso. A gente pode falar da nossa vida eterna, que diz respeito a todas as nossas encarnações, a vida do nosso espírito, e não a vida que nós estamos vivendo neste momento, que é a vida encarnada. Tá? Então, essa vida encarnada é um ciclo da nossa vida eterna. Então, a gente vai evoluindo por ciclos.
É como na nossa vida encarnada tem os dias. Tem o dia, depois que acaba o dia vem a noite. Depois da noite vem outro dia, e assim por diante. Então, você começa um ciclo, vive aquele ciclo, termina aquele ciclo. Então, essa é a vida encarnada. E eu estou falando do dia e da noite, mas tem também os ciclos da vida. Você criança, você adolescente, você adulto, você idoso, são os ciclos também, né? Agora, essa questão da vida eterna, ela é mais ampla, mas o que está acontecendo todo dia, que aperta o nosso calo, é o da vida encarnada. Então, o que acontece, na minha forma de ver, é o seguinte: como a gente tem vários obstáculos para superar todos os dias, né? Então, a gente fica tão ocupado para superar esses obstáculos do dia a dia, que raramente a gente para pensar na questão da eternidade. Isso, quem pensa, né? Quem tem, assim, a crença da vida eterna. A gente não tem. E mais ainda, nós espíritas que acreditamos na reencarnação, a gente sabe que esses ciclos se continuam. Porque também tem outras formas de pensar isso que são bem mais sombrias. Por exemplo, eu vivi a vida, eu fui criado por Deus quando eu nasci, estou vivendo a minha vida, e aí, quando eu morrer, eu tenho 3 possibilidades. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou eu fico no purgatório até decidir se eu vou para o céu ou para o inferno. Né? Só que é pela eternidade. Vai vendo como é complicado isso. Né? Então, quem tem esse tipo de crença tem mais dificuldade ainda de encarar essas coisas. Porque por mais que você se esforce, você sempre faz coisa errada. A gente está num período evolutivo que é assim: a gente tem coisas que funcionam e a gente tem coisas que não funcionam na nossa vida. As coisas que funcionam são as coisas que a gente já aprendeu, que a gente consegue fazer. E o que não funciona é o que a gente não sabe fazer, o que a gente não aprendeu. Então, o que a gente está fazendo é aprender o que a gente não sabe fazer. Tem um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que ele fala assim, que nós somos o que nós temos e o que nos falta. Eu achei estranho quando eu li a primeira vez, mas ele está coberto de razão. Porque, por exemplo, se te falta caridade, você é pão duro. Então, ser pão duro é uma coisa que te falta, mas te define. Porque você é pão duro. Lá em São Paulo a gente fala mão de vaca. Não é? Então, você vê que, na verdade, as coisas que a gente tem chamam a atenção, mas as que a gente não tem também chamam. E a gente tem esses dois lados. O lado que funciona e o que não funciona. E através desse tipo de pensamento que eu entendi o que é o bem e o mal. Porque assim, o mal, ele não existe. O mal é a ausência do bem. E isso foi muito esclarecedor para mim, porque eu não conseguia entender um Deus que tinha criado o mal. Se Deus criou tudo, como é que ele ia criar o mal? Só para ter graça? Para ele ver o bem lutando com o mal? Eu nunca entendi isso. E a partir do momento que eu percebi que o mal é apenas a ausência do bem, ficou mais claro para mim. É igual a luz e a escuridão. A escuridão é a ausência da luz. Se você estiver dentro de uma casa completamente fechada, tiver tudo escuro lá dentro, se você abrir uma frestinha, entra a luz e a escuridão desaparece. Mas se você estiver do lado de fora dessa casa e você abrir a frestinha, a escuridão não sai. Porque na verdade ela não existe, ela é uma ausência. Então, o mal que nós carregamos são as nossas ausências. Aquilo que a gente ainda não sabe, que a gente está aprendendo. Então, a nossa vida encarnada, os dias que se sucedem, né, eles na verdade, eles são esses pequenos desafios, mas que ocupam a gente de uma maneira que a gente nem para pensar no que realmente interessa,
que é a nossa evolução. Então, em relação à vida eterna, por exemplo, a gente poderia pensar na questão da evolução. E isso é uma outra coisa que eu acho que as pessoas pensam pouco sobre isso. Porque todo mundo tem medo de morrer. Ou não? Alguém aqui está... A escuridão é a ausência da luz. Se você estiver dentro de uma casa completamente fechada, tiver tudo escuro lá dentro, se você abrir uma frestinha, entra a luz e a escuridão desaparece. Mas se você estiver do lado de fora dessa casa e você abrir a frestinha, a escuridão não sai. Porque na verdade ela não existe, ela é uma ausência. Então, o mal que nós carregamos são as nossas ausências. Aquilo que a gente ainda não sabe, que a gente está aprendendo. Então, a nossa vida encarnada, os dias que se sucedem, né, eles na verdade, eles são esses pequenos desafios, mas que ocupam a gente de uma maneira que a gente nem para pensar no que realmente interessa, que é a nossa evolução. Então, em relação à vida eterna, por exemplo, a gente poderia pensar na questão da evolução. E isso é uma outra coisa que eu acho que as pessoas pensam pouco sobre isso. Porque todo mundo tem medo de morrer. Ou não? Alguém aqui está tranquilo com relação a isso? Pode morrer agora que está tudo bem? Não, né? Pois é. E a gente vai chegando, vai ficando mais velho, vai chegando mais perto. E a gente vai ter que pensar nisso. A gente finge que não pensa, mas tem que pensar. Porque faz parte da vida. Eu não estou rogando praga para ninguém, não, mas todo mundo aqui vai morrer. Quem está do seu lado, quem está vai morrer. Não hoje, mas vai morrer. E a gente tem muito medo de morrer, mas morrer é muito melhor do que nascer. Muito melhor. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Por mais difícil que seja a sua morte, você ficar doente, quer dizer, do momento que você começa a morrer até o momento da sua morte, se demorar muito, vai demorar 6 meses, 1 ano, vai, 2, se você for muito pessimista, assim. E a hora que você tiver um diagnóstico, já achar que você começou a morrer no diagnóstico, às vezes isso não vai acontecer, mas vamos supor. E a hora que você morrer, morreu. Morreu, estava vivo, morreu. Já não está mais vivo. Desencarnar é outra conversa. Às vezes para desencarnar demora mais. Mas morrer é bem rapidão. E nascer? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando você lê o nosso lar, você percebe que o pessoal que está lá, quando fala assim, ih, o Décio vai reencarnar, aí todo mundo chora. Coitado do Décio, tadinho, reencarnar. Né? Aí quando você desencarna, está todo mundo do lado de lá, se Deus quiser, fazendo festa. Que bom, ele voltou, que legal. Né? Porque quando você desencarna, você volta para a vida real. Aqui que nós estamos vendo agora não é real, é ilusão. E pensa bem, primeiro você vai fazer umas reuniões lá no Ministério da Reencarnação, para decidir se vai nascer homem ou mulher, onde você vai nascer, quem vai ser seu pai e sua mãe. Depois tem que ver se eles vão topar, ser seu pai e sua mãe. Aí você vai lá, passar por um processo de miniaturização do seu perispírito. E aí depois vai grudar lá no zigoto no dia da fecundação. E aí pronto, começou sua reencarnação. Aí vão ser uns 9 meses na barriga da sua mãe. Aí você nasce. E aí o que acontece? Você só faz 3 coisas: dorme, chora, faz cocô. E você vai ficar fazendo isso um tempão. Aí depois você vai ter que aprender a andar. Depois você vai ter que aprender a falar. Olha só, são esses desafios, não é? E você vai pensar no sentido da vida com 6, 7 anos? Não, porque aí você vai para a escola. E aí, além de tudo, você tem que aprender a se relacionar com seus amiguinhos, né? E aí, é aquela coisa, a criança é a mais cruel de todos os seres, né? Se você usa óculos, é 4 olhos. Se você é baixinho, é maquete de... zelador de maquete, né? Borracheiro de autorama. Eu conheço todos essas de baixinho, eu conheço todos. Se você é um pouquinho mais gordo, é rolha de poço. E assim por diante. Você vai ter que superar isso aí. Porque você está aprendendo. Então,
o que acontece todo dia é você superando esses obstáculos todos os dias. Todos os dias. Então, a vida vai te mostrando essas dificuldades do dia a dia, até que você finalmente já é adolescente, está saindo da adolescência, e aí você já raciocina melhor, você lida com mais facilidade com a sua vida. Aí você fala assim, agora eu vou começar a viver. Vai nada. Porque você tem que projetar o teu futuro, você tem que fazer um curso, você tem que ter uma profissão, e aí você vai correr atrás disso. E aí você se forma, você fala, agora sim, não, aí você resolve casar, você vai constituir uma família. Aí você tem que correr atrás da casa, você tem que correr atrás do carro, você tem que correr atrás do... Não é assim? Aí finalmente, você fala assim, bom, os meus filhos já casaram, eu já me aposentei, já tenho dinheiro para viver razoavelmente bem, agora eu vou começar a viver. Aí põe pijama, de listrinha e vai jogar dominó. Agora eu estou muito velho para aprender, estou muito velho para estudar, estou muito velho para tudo. E aí um trabalho danado para você encarnar e você não vive nada, você não aproveita nada. Você só fica resolvendo os problemas imediatos da tua vida. Então, o que a gente tem que parar para pensar é um pouquinho sobre isso. Porque quando você chegar do lado de lá, todo esse trabalho que você rodar esse ciclo, que é essa encarnação, ele vai resultar em quê? O que é que você aprendeu? O que é que você ajudou? O que é que você deixou? Né? Isso daí é importante pensar. O que eu acho que pega mais de tudo é assim, num primeiro momento, a gente está correndo atrás da nossa sobrevivência. Né? Então é assim. Eu estou correndo atrás da minha sobrevivência. Então é assim. Eu preciso me alimentar. Tem comida? Eu preciso me abrigar. Tem abrigo? Eu preciso usar roupa porque está frio. Né? Ou se não está frio, eu preciso ter uma roupa para me apresentar. Quer dizer, essas coisas assim que a gente corre atrás. É o pão, não é que a gente fala? Vou lutar pelo pão de cada dia. Bom, a verdade é que para a imensa maioria das pessoas que vivem sobre o nosso planeta hoje, graças a Deus, ninguém mais está correndo atrás do pão. A gente tem o pão. Dr. Eliseu Menezes ele mandou uma psicografia lá para a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, dizendo assim, essa foi especificamente para nós médicos, que a gente não estava mais lutando pelo pão, que a gente não estava mais lutando pela manteiga, a gente estava lutando pela geleia. Né? E eu parei para pensar sobre isso. Muitos de nós estão lutando pela geleia e falando que é o pão. Né? A gente estava conversando agora, né, sobre o Viktor Frankl. Viktor Frankl escreveu um livro falando sobre o sentido da vida. Ele era judeu e ele viveu no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu vários livros, né, fala muito sobre essa questão do sofrimento. Então, a rotina dele era a seguinte: levantar de manhã e continuar vivo. Ele ganhava um pedaço de pão, que era tudo que ele podia comer o dia inteiro. Era decidir se ele ia comer aos pouquinhos, se ele ia comer tudo de uma vez. Era um jeito de ficar longe dos nazistas para eles não matarem ele. Quando você está nessa situação, isso preenche a tua vida. Né? Então, quem está lutando pela sobrevivência não tem tempo de ficar deprimido, nem de filosofar. Ele está correndo atrás de ficar vivo. A verdade é que nós podemos dizer que a gente está correndo atrás de ficar vivo na infância, na adolescência. A adolescência é um dos momentos mais difíceis da vida da gente. A gente não sabe mais quem a gente é. Durante toda a infância, os pais falaram para a gente que era uma coisa. Aí a sua pineal abre, você acessa as memórias do teu passado e você começa a conflitar o que te falaram que você era com o que você sente que você é. E aí você não sabe mais quem você é. Aí o que você faz? Você não tem mais identidade, você sai buscando a identidade. A primeira coisa que você faz é brigar com o pai e com a mãe. Porque você quer rejeitar a identidade que eles estão dando para você, que você acha que é artificial, que não é você. Né?
Em segundo lugar, você sai fora e como você não tem identidade, você adota alguma. Por isso que os adolescentes se reúnem em grupos, em tribos, usam a mesma roupa, gostam da mesma música, comem a mesma comida. Porque aí ele não precisa parar para pensar, até que a identidade dele surja, que ele consiga criar a personalidade dele. Isso vai acontecer depois da puberdade. E aí entra aquela história que eu falei, de construir a vida, se você casou, se você teve filho. Só que a gente acaba achando que o sentido da vida é conquistar bens materiais. E você nunca está satisfeito com o que você tem. E aí chega uma hora que você começa a ficar frustrado. Porque aquilo nunca acaba. Eu conto sempre a história de uma amiga minha. Ela era instrumentadora cirúrgica no hospital onde eu trabalhava. E eu operava de manhã, ela me ajudava. E à noite, quando eu dava plantão, eu chegava lá, ela estava de novo. Falei, ô Raíldo, quando é que você dorme, minha filha? Eu falei assim, não, doutor, é que eu preciso ter a minha casinha. E eu estou sem, a gente está juntando dinheiro para comprar um terreno, meu marido é pedreiro, ele vai construir a casinha. Então eu vou dar plantão à noite até ter dinheiro para comprar o terreno, aí a gente constrói a casinha e eu sossego. Tá bom. Aí foi. Um belo dia eu cheguei lá, ela estava toda feliz. E aí, Railda, tá feliz? Viu o passarinho verde hoje? Não, doutor. Consegui comprar o terreno. Ah, que bom, Railda. Então agora você vai largar o plantão noturno? Ela falou, não, ainda não, a gente vai construir a casinha. Aí tá. Passou um tempo, ela toda feliz. Tinha construído a casinha. Que bom, agora você vai conseguir descansar. Não, doutor, é o seguinte, a gente vai comprar um carrinho, porque eu não aguento mais andar de ônibus. Tá bom, velho. Aí continua trabalhando à noite. Um dia eu estou chegando no hospital, eu vejo um Fox vermelho zerinho, tinindo, a Railda dentro. Railda, que carrão, minha filha, que beleza. Não é, doutor? Olha só que lindo, quem diria aí, eu de carro zero, poxa, que legal e tal. Agora você vai largar o plantão da noite? Não, doutor. A gente resolveu que vai fazer um puxadinho lá em casa, porque está meio apertado, eu quero fazer um quarto maior. Tá. Aí depois do puxadinho, queria um carro com ar-condicionado, porque em Santos era muito calor. E assim vai indo. Vocês não pararam para pensar por que o corrupto não parou de roubar depois dos 10 milhões de dólares? Porque ele não consegue gastar isso uma vida inteira, não consegue gastar. Por que ele não para de roubar? Porque ele acha que a felicidade está em acumular dinheiro. Então assim, a primeira coisa que você conquista, a sua primeira casinha, ela te traz um prazer que talvez dure 1 ano. A segunda dura 6 meses. A terceira dura 3. A quarta dura 1. Quando você está indo para a quinta casa, você já não tem mais prazer. Você comprou a casa, já entrou na casa achando que não está legal. Porque você está buscando o sentido da vida em alguma coisa que termina, é efêmera, acaba. E é nessa hora, geralmente, quando você já criou os filhos e você já está tranquilo, você já não tem aquele afã de provar para ninguém que você é capaz, que você já não tem que provar mais nada para a sociedade, nem para as pessoas que estão te olhando. É nessa hora que você tem a oportunidade de realmente perceber o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que faz sentido para mim, qual é o objetivo da minha vida. E esse é um momento mágico. Então às vezes você viveu 50 anos, 45 anos, 60 anos, sei lá quanto, para você ter um momento mágico e você perceber, finalmente, que você tem um outro objetivo que é muito maior do que trocar de carro, ter uma roupa nova, comprar uma bolsa ou um sapato de marca, ter um carro zero com ar, direção, ou seja lá o que for. Você começa a perceber que você vai encontrar prazer e felicidade em coisas que não estão relacionadas com vencer esses objetivos, esses obstáculos menores que a vida te impõe. E aí sim você começa a pensar no que vem depois. Você começa a pensar na transcendência. O que é a transcendência?
os estudiosos, eles definem transcendência, muitos usam como sinônimo de espiritualidade. Então, existe diferença entre religião, fé e espiritualidade. A religião é um grupo de pessoas que se reúnem para buscar Deus, ou para falar de Deus. Mas é um grupo social, que usa uma mesma linguagem. Então, religião sou eu com os outros. É o que nós estamos fazendo aqui agora, inclusive. Fé é o que você acredita. É aquilo que... Eu estou falando um monte de coisa para você agora, isso está entrando na sua cabeça, você vai digerir isso aí. Você vai falar, isso aqui eu achei legal, eu acho que é verdade, isso aqui é bobagem. Não, isso aqui eu já tinha pensado nisso. E assim por diante. Então, quando você deitar sua cabeça no travesseiro, quando você tiver tendo um tempinho para parar para pensar na vida, essas coisas vão sendo construídas dentro de você. Então a fé é você com você mesmo. Agora, a espiritualidade é a transcendência. É quando você consegue olhar além do óbvio. É quando você consegue ver uma cena e encontrar o significado daquela cena muito além da imagem, muito além do que está escrito ou falado. Eu costumo dizer que o que é muito comum que a gente perceber a transcendência é a arte. A arte é assim, alguém toca uma música para você, até sem letra, e aquilo provoca um monte de informações, te traz um monte de sentimentos que não são óbvios, né? Alguém vai ler uma poesia para você e você percebe que aquele texto poético está dizendo um monte de coisa que não está escrito. Está dizendo coisas que estão atrás do que está escrito. Isso é transcender. Muitos de nós têm dificuldade para isso. Tem gente que tem mais facilidade. Mas a transcendência é quando eu consigo ver o além. Aí sim, quando eu alcanço essa transcendência, e eu não alcanço e fico nela, são momentos que a gente encontra na nossa rotina diária. Esses momentos de transcendência são os momentos em que eu estou vendo a vida eterna. Eu estou pensando no sentido da vida eterna, e não dessa vida encarnada, imediata, material, né, das coisas que eu tenho que vencer todos os dias. E isso sim sou eu com Deus. Então a religião sou eu com os outros, a fé sou eu comigo mesmo, e a espiritualidade sou eu com Deus. O verdadeiro sentido da vida, num primeiro momento, correr atrás das nossas necessidades é sentido da vida, sim. Algumas vezes, o amor dá sentido para as nossas vidas. Às vezes, está tudo ruim com a gente, mas alguém que a gente ama muito está indo bem. Então, isso dá o sentido da vida para a gente. Ou às vezes a gente até percebe que o seu sentido é conseguir dar apoio para aquela pessoa ou para aquelas pessoas que você ama. Tem muita gente que faz isso. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, né? E ela sentiu um prazer enorme de fazer isso. Eu não sei se vocês sabem de uma história que ela estava dando um banho num leproso, cheio de feridas, pus, e ela estava lá devagarzinho, né, tirando a sujeira e limpando, e tinha alguns repórteres estrangeiros lá assistindo aquilo, e um repórter do Times, do jornal americano, que estava perto, falou assim: eu não faria isso nem por 100 milhões de dólares. Ela virou para ele e falou assim: nem eu. Não, então, você vê a diferença de perspectiva? De quem tem um sentido imediato, um objetivo curto, né, fugaz, vai terminar logo, e de quem está transcendendo, não está pensando além. Então, essa questão é muito importante, porque se você parar para pensar sobre isso, a chance de você encontrar essa transcendência na sua vida é muito maior. Eu estou dizendo isso até porque, assim, puxa vida, hoje é quinta-feira, né? Você saiu da sua casa, veio para cá. Por que você veio? Então, vocês já são um público diferenciado. Vocês já estão pensando nisso, né? Mas mesmo assim, para a gente que pensa nisso, para a gente que sai de casa buscando alguma coisa a mais, que procura uma leitura, que faz prece,
quantos por cento do seu dia você dedica, da sua semana, vai? Quantos por cento da sua semana você dedica para o seu crescimento espiritual? Para dar um sentido transcendente para a sua vida? E quantos por cento você usa para cuidar da matéria, para acumular recurso que vai terminar quando você morrer? E lembra, você vai morrer. Tem jeito. Como diz o Merlano, a morte vai te pegar. Né? Não tem jeito. Agora pensa bem, você dedica muito mais tempo por uma coisa que vai terminar ali e quase nenhum para o que vai vir depois e que vai ficar com você, que vai ser eterno. Então essa busca de transcendência é muito importante, a gente precisa ir atrás disso. E muita gente faz uma certa confusão, porque assim, eu faço alguma diferença? Porque esse é um dos termômetros que eu costumo usar para saber se a minha vida está com sentido. Tipo assim, bom, se eu desaparecesse hoje, se eu morresse hoje, eu ia fazer diferença para alguém? Alguém ia chorar pela minha ausência? Isso é um termômetro legal, mas assim, o materialista, ele acha que eu deixar um legado é uma maneira de eu continuar vivo. Então eles falam assim, por exemplo, o Albert Einstein é um cara que continua vivo. Né? Tem o pessoal que brinca, Elvis não morreu. Né? Por quê? Porque a gente ainda ouve as músicas dele, e assim por diante. E isso daí vai deixar ele eternamente, não deixa eternamente. O planeta, a Terra também vai chegar uma hora que vai desaparecer, porque o Sol vai chegar uma hora que vai desaparecer. Tudo isso é temporário, nada disso é eterno, né? Nada disso é infinito. Agora, a nossa alma é infinita. A nossa alma não termina nunca. E aí, o legado, ou o número de pessoas que você influencia positivamente, o número de pessoas que amam você e que querem você perto delas, pode ser um termômetro do que você está fazendo neste momento. Mas isso não significa que é o legado que você vai deixar, que vai fazer com que você continue vivo. Pensa uma coisa, vamos supor que você seja um gênio. Vamos supor que você foi o Albert Einstein na última encarnação. Aí você morreu, o Albert Einstein morreu. Aí ele reencarnou. Quando ele reencarnar, ele não vai lembrar que ele foi o Albert Einstein. Aí é capaz dele estudar a teoria da relatividade, é capaz dele passar por uma rua com o nome dele, não vai fazer a menor diferença para ele. Você já para pensar nisso? Então o verdadeiro comportamento infinito, a verdadeira eternidade que as nossas almas têm, não é o número de pessoas que vai ficar falando de você depois que você morreu. Porque você continua vivo. E você vai voltar para outros trabalhos e para construir outras possibilidades na sua vida. O que eu acho que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, lembra que eu falei que a gente é o que a gente tem e o que a gente não tem? Esta vida aqui, na minha forma de ver, é uma oportunidade de preencher algum vazio. Então é como assim, eu imagino assim, quando Deus criou a gente, é como se fosse uma bandeja cheia de copinho vazio. Tem a bandeja e os copinhos, mas os copos estão todos vazios. Aí você vai encarnar a primeira vez, aí você aprende uma coisa, um copinho enche. Aí você nasce na outra, e assim por diante. Então vamos supor que você, nessa encarnação, você veio para aprender a ser paciente, a desenvolver a paciência. Então, tudo que acontece na sua vida, o jeito que você veio, o corpo que você tem, o lugar onde você nasceu, os pais que você teve, tudo é voltado para você aprender a ser mais paciente. Aprende. É melhor. Sabe, porque senão você passa e continuou impaciente. E aí? Vai ter que vir de novo. Sabe, então, quando tem alguma coisa muito ruim acontecendo comigo, geralmente eu paro para pensar assim, qual é a mensagem? Sabe? O que é que eu tenho que aprender com isso? Porque eu quero aprender logo, rapidamente. Porque é igual tirar band-aid. Né? Mulher não sabe muito como é isso, porque não tem pelo, mas homem sabe. Então, se é para tirar, tira rápido, para doer só uma vez. E rápido.
curto. Então, quando a dor vem, a dor pode ser um significado para a sua vida também. E eu, como médico, já convivi com muita gente com doença crônica que sabe disso. Então, tem gente que tem uma condição física tão ruim, tem tanta dificuldade, está sempre com um sorriso no rosto. E o outro que não tem nada, está sempre reclamando. O hard, ó dia, ó azar, ó mês, ó ano. Então esse daí é o cara que não aprende nada. Aí, da outra vez, ele vai ter que aprender de novo. E esse é o verdadeiro significado que eu acho que diz que Deus dá o fio conforme o cobertor, não é? É mesmo. Porque você imagina você pegar esse que reclama de tudo e dar uma prova difícil, como uma doença reumática, por exemplo, para ele. Ninguém vai aguentar ele. Não é? Ninguém vai aguentar. Então, a gente precisa olhar além, transcender. Porque senão você vai ficar correndo atrás do rabo. Vai ficar rodando igual cachorro, fica correndo atrás do rabo, não sai do lugar. E as coisas vão se passando, a vida vai passando, você piscou o olho, já está na hora do pijama para jogar dominó. Não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para contribuir. Não. Eu acho que quando a gente chega na madureza, quando você já não precisa mais correr atrás de criar filho, não precisa mais correr atrás de provar para os outros quem você é, aliás, você nunca precisou, mas a gente acha que precisa, esse é o momento de ouro da sua vida. É o momento mais produtivo. É quando você tem experiência, é quando você tem mais tempo, é quando você tem mais conhecimento, e é nesse momento que você vai contribuir. É nesse momento que você vai achar realmente o sentido para a sua vida, para descobrir o que é que você precisa para ser feliz, né? Então, tem uma historinha, né, que era uma vez um espírito desencarnou, passou pelo túnel, quando chegou lá diante do espírito de luz, né, o espírito, ele falou assim: tudo bem, posso entrar aí no paraíso? Aí o porteiro lá fala assim: pode, você só precisa me responder uma pergunta. Pois não, pode perguntar. Quem você é? Eu falo assim: vamos supor que seja eu. Eu sou o Décio. Não perguntei o seu nome. Perguntei quem você é. Eu sou o Décio. Eu nasci em São Paulo, morei em Santos, morri lá em Campo Grande, sou médico. Não. Eu não perguntei onde você nasceu, qual a sua profissão, eu perguntei quem você é. Não sei. Eu sou filho da Maria da Graça e do Décio, eu sou o pai do Diego, do Felipe e do Bruno. Não perguntei suas relações familiares. Eu quero saber quem você é. Até que chega uma hora que eu vou falar assim: não sei quem eu sou então. Então volta lá e descobre. Quer dizer, o significado da nossa vida é quem a gente é. E a gente não sabe. Pense um pouquinho hoje à noite, quem você é. Você já se olhou no espelho e achou esquisito? Assim, meu Deus, quem sou eu? Né? Quando a gente vai ficando mais velho, isso acontece quase sempre. Você se olha no espelho e fala: nossa, não era assim. Mês passado não era assim. Né? A coisa vai mudando rapidamente. É que quando isso aconteceu antes, mais rápido, que é quando você é criança, adolescente, você não estava prestando atenção nisso. E agora você presta. Então, apesar da gente envelhecer mais devagar do que a gente amadurece, a gente percebe isso, que a gente se olha. Mas se olha no espelho para ver além do seu rosto, com as rugas ou não. Se olha no espelho para ver quem você é, que tipo de pessoa você é, o que é que você tem e o que é que te falta. E se propõe a buscar alguma coisa que preencha mais você. Então, eu queria terminar essa explanação aqui, essa reflexão, com essa frase, com esse texto que eu achei no livro da Esperança, do Emmanuel. E eu acho que esse texto diz pra gente o caminho para a gente encontrar o real sentido da nossa vida. E ele diz assim: um dia, nas alfândegas da morte,
E é quando você estiver chegando lá no plano espiritual, toda a bagagem daquilo que não necessitar ser-te-á confiscado. Então, tudo aquilo que você ficou acumulando na tua vida, mas que realmente não interessa, não vai passar. É a porta estreita. A porta estreita é para isso, só passa você. Não adianta você levar uma mochilinha com o seu laptop, com o iPhone, não vai passar. Você vai ficar sem o iPhone, não sei se vocês sabem disso. No paraíso não tem iPhone. Né? Smartphone, não tem WhatsApp. Não tem. Né? Eu fiquei impressionado quando suspenderam o WhatsApp, o nível de desespero das pessoas. Eu fiquei tão feliz, foi um dia tranquilo. Eu achei tão legal quando não tinha mais aquilo lá. Cheguei à conclusão que a espiritualidade inferior se manifesta através do WhatsApp. É melhor fazer uma prece antes de abrir o seu celular. E pensa bem, a pessoa que está na sua frente materializada, ela é mais importante do que a que não está. E às vezes você está conversando com alguém, a pessoa pede desculpas para atender o telefone e falar com outra pessoa que nem está lá. Aí é melhor você pegar o telefone e ligar para ela, mesmo que ela esteja na sua frente. Assim, pelo menos o telefone dela ficou ocupado e ela presta atenção em você. Então, essas bobagens do dia a dia que vão queimando, vão sugando a nossa vida, vão queimando o nosso tempo útil, elas vão impedindo que a gente possa trocar ideias com as pessoas que estão ao nosso lado, que vão impedir que você vivencie a presença, desfrute da presença das pessoas que você ama perto de você. Porque se vocês estão jantando na mesa e está todo mundo no celular, vocês não estão jantando na mesa. Cada um está num planeta distante. A presença física, ela não resolve nada, a não ser que ela seja combinada com uma conexão. Faça um Wi-Fi com o seu filho. Faça um Bluetooth com a sua esposa. Mas esteja com ela, esteja com ele, com seus amigos. Experimente esquecer o celular em casa um dia. Você vai ver como a vida é bela, como o sol brilha sobre a face da terra, como é legal. Faz esse teste. Então, o que não te interessa, o que não interessa para a tua evolução, vai ficar tudo confiscado. As leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria, tudo o que destes, o que és, o que fazes, o que sabes e do que tens, em socorro dos outros. Se você não tiver nada, você é alguma coisa. Se você não tiver nada, você ainda pode fazer alguma coisa. E por mais que você ache que você é ignorante, você sabe muita coisa. Informação não é sabedoria. Conheço muitos cultos, professores, doutores, que não têm 1 milímetro de sabedoria. E conheço muitas pessoas que nunca cursaram uma universidade. Às vezes mal fizeram a escola e são sábios de uma sabedoria profunda. Conseguem fazer com o pouco que sabem muito mais que aquele que sabe muito e não sabe o que fazer com aquilo. Então, o que você sabe, se você divide, o que você é, se você consegue compartilhar, se o que você faz olhando para o outro, mesmo que você não tenha nada para repartir, então você encontrou o verdadeiro sentido da vida. Eu quero terminar mostrando o slide da doutora Marlene, porque foi ela que me apontou um caminho que hoje dá o sentido da minha vida. Eu já não preciso mais comprar carro, eu já tenho até a geleia, não precisa de mais 2, 3 sabores para geleia. Eu estou bem contente. Só que assim, a vida começa a ficar sem graça, começa a ficar chata. E quando eu penso no trabalho do Espiritismo, quando eu penso que eu posso construir alguma coisa, eu contribuir um pouquinho mais, mesmo que seja uma bobagem, mesmo que tudo que eu escrevi nesse livro esteja errado, mas alguém vai ler e vai falar, não, eu não concordo com isso, e vai lá e vai descobrir o que é verdade, então eu já estou feliz.
Porque o fato de eu ter provocado fez ele encontrar a verdade, mesmo que eu tenha falado uma mentira. E isso dá sentido para mim. Isso me dá vontade de levantar de manhã, me dá vontade de estudar, me dá vontade de olhar para os meus filhos, para minha esposa, até quando eu vou pedir para eles um final de semana para eu poder viajar, para fazer uma palestra. Então é isso que dá sentido e que me impede de ficar deprimido, por exemplo, que me dispensa dos antidepressivos, que hoje são uma epidemia, porque as pessoas não têm procurado o verdadeiro sentido da vida delas. Elas têm procurado a satisfação imediata. Os filósofos têm falado que a nossa sociedade está liquidificada, ela está fluida, ela escorre no meio das mãos, nada fica. Se você tentar pegar a água com a mão, escorre tudo, e um pouquinho que fica seca. Sabe? Nem tudo se resume no Facebook. Nem tudo pode estar registrado num arquivo de computador. Ali você encontra informação, não sabedoria. A sabedoria, ela vem com a convivência com os sábios, e ela vem com a sua vontade de ser alguém melhor, né? Então, vamos correr atrás, porque vale a pena. Muito obrigado.